Hoje eu trago para vocês uma análise completa da S95TR, uma soundbar da LG com 9.1.5 canais e incríveis 810 watts de potência, em um conjunto com barra de som, subwoofer sem fio para produzir aqueles graves mais fortes e também duas caixinhas traseiras que também se conectam sem cabos para espalhar melhor o som pelo ambiente e reforçar os efeitos do Dolby Atmos. E vale dizer que esse aqui é o modelo mais completo lançado pela LG nesse ano, pensando especialmente para quem quer uma experiência superior no que se refere à qualidade de som, trazendo inclusive recursos de inteligência artificial para ajudar a melhorar a sua experiência. Mas a grande questão é, será que ela realmente vale a pena? É isso que vamos tentar descobrir nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu achei depois de tê-la testado durante algumas semanas. E um detalhe interessante é que, embora aqui no canal a gente já tenha testado vários outros modelos de soundbar para trazer vídeos para vocês, esse aqui foi o primeiro modelo que eu cheguei a usar com caixinhas de som satélite. E eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, podem não ter tido essa experiência anterior, o que deixa esse vídeo ainda mais importante para quem está na dúvida de qual modelo investir e principalmente se vale a pena pagar mais caro para ter essas caixinhas satélites. Então já vamos começar falando justamente sobre elas, que são grandes diferenciais desse modelo aqui. Depois de começar a testar, eu logo consegui perceber como elas realmente transformam a experiência de assistir algum conteúdo. E ao contrário das soundbars mais simples, que tentam simular esse som 360 graus, aqui temos um som surround mais real. E com esse tipo de efeito, a gente se sente muito mais envolvido enquanto assiste um conteúdo. Elas funcionam como se fosse uma espécie de caixinha de home theater, podemos dizer assim, que a gente pode deixar atrás do sofá, por exemplo. E assim elas vão entregar um som que preenche mais o ambiente, trazendo melhor essa referência de onde o som deveria estar vindo, baseado na cena que a gente está assistindo. Inclusive, elas conseguem reforçar os efeitos do Dolby Atmos, porque se a gente olhar aqui para elas, a gente percebe que além das saídas de som nas laterais, temos a saída de som na parte de cima, para reforçar esses efeitos do Dolby. E um dos momentos que mais me chamou a atenção foi durante os meus testes, em um momento durante uma cena de ação, em que tinham jatos e mísseis passando na cena. E a imersão foi incrível, eu conseguia sentir o som se movendo ao meu redor, algo que nem mesmo soundbars mais avançados, que não tem essas caixinhas satélites, conseguiriam nos entregar. Tem uma outra cena de filme que eu vi, que eu acho legal citar, onde tinham duas pessoas conversando na cozinha. E daí de repente alguém começou a falar no segundo andar da casa. E o efeito aqui assistindo foi muito legal, porque eu senti que as pessoas realmente estavam falando de locais diferentes. E quando esse tipo de situação acontece no filme, é quando a gente mais sente o ganho que essas caixinhas extras nos proporcionam. Mas tudo isso que eu falei seriam para conteúdos que tenham Dolby ou que estejam em pelo menos 5.1 canais, o que seria a maioria dos filmes e séries nos streamings atualmente, para que a soundbar consiga entender melhor como distribuir o som nos alto-falantes que ela possui. Em outros conteúdos, como por exemplo canais de TV aberta, música ou vídeos como esse que você está assistindo agora no YouTube, que normalmente não trabalham com tantos canais de áudio, as caixinhas satélite meio que replicavam o som da barra, separando o conteúdo em áudio estéreo e assim distribuindo o áudio de uma forma mais básica pelas caixas. Também acho legal comentar que esses resultados podem variar bastante dependendo da configuração do seu ambiente, como o tamanho do quarto, os móveis que você tem, a altura do pé direito da casa e até mesmo o material do teto, se é gesso, concreto, madeira, porque são vários fatores que podem interferir como o som vai se comportar no ambiente. Mas aqui eu cheguei a testar em dois ambientes diferentes, e como vocês devem estar percebendo, eu gostei bastante da experiência que essas duas caixinhas satélite entregam. E por a S95TR ser o modelo mais completo da marca, vocês já podem estar pensando que ela provavelmente não deve ser tão barata. E nesse caso, muitas vezes o ideal é esperar o melhor momento para fazer a compra, não é mesmo? Então se você quer esperar uma boa oportunidade de conseguir a sua com um preço mais interessante, ou até ficar de olho em algum outro tipo de promoção, de algum outro tipo de produto, fica o meu convite para conhecerem o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que uma soundbar como essa ou outros produtos interessantes aparecem numa boa oferta, numa loja confiável da internet, nós sempre vamos te avisar por lá. O link para entrar no grupo vai estar aqui no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code aqui em cima da tela. Voltando para a S95TR, não é só pelas caixinhas traseiras que ela se destaca. Entre os modelos da LG, este aqui também é um modelo que entrega a melhor experiência sonora de uma forma geral na linha da LG. Eu cheguei a testar ela ao lado de outros modelos da marca e foi bem fácil perceber como o som aqui tem mais qualidade. Os agudos estão bem definidos, a gente sente a presença dos médios, além dos graves superiores que esse modelo aqui consegue nos entregar. Com isso, o áudio fica muito mais nítido e entrega muito mais detalhes, inclusive.
sight. They can sense motion. You're thinking of Jurassic Park. No! I saw a nature documentary starring David Attenborough. You're thinking of... E um recurso presente nessa soundbar que ajuda bastante no áudio é o som espacial em nível triplo. Não é uma exclusividade desse modelo aqui, mas é uma novidade que a LG tem colocado nos seus soundbars mais completos. Só para vocês entenderem, a grande maioria dos aparelhos concorrentes é como se a gente tivesse só um ou dois níveis de áudio. Um som direcionado para frente, e modelos que tem Dolby Atmos trazem ainda saídas de som para cima, que seriam os dois canais, que direcionam o som para o alto, que vai rebater no teto e assim vai chegar na gente quando a gente estiver assistindo algum conteúdo. Só que aqui, através das tecnologias que ele tem disponível e pelo seu terceiro alto-falante, que fica aqui na parte superior, é como se ele criasse uma terceira camada de áudio virtual, que é direcionado para esse espaço no meio das outras duas camadas, e assim preenchendo melhor o som do ambiente. Dessa forma, o produto informa ter 9.1.5 canais ao total. Então agora vamos fazer um teste prático em relação à qualidade de som. Esse som que já está tocando é da soundbar da LG S95TR, e uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que ainda pode gerar alguma dúvida, é em relação aos canais, né? Esse aparelho aqui fala que tem 9.1.5 canais, mas por que essa quantidade? A gente tem um canal, dois canais, três canais, quatro canais, e a gente tem um quinto canal aqui. Então, se fosse só essa parte, seria um 5.0, um 5.1. Mas a gente tem o sexto, o sétimo, oitavo e nono canal. Então a gente tem 9.1 do subwoofer, que é quem vai entregar aqueles graves mais potentes, aqueles graves que fazem vibrar. E aqui na parte de cima, ó, a gente tem 1, 2, 3 alto-falantes. Mas se eu for aqui na caixa satélite, a gente tem mais 1, 2. Então ao total a gente tem 9.1.5 canais que juntando entregam essa qualidade de som. Vamos fazer um teste aqui. Ó, o volume estava bem baixinho, era só pra gente mostrar pra vocês, mas vamos botar agora no volume mais alto. 50%, já tá bem alto. E pra mim aqui, vale acrescentar que esse recurso de som espacial só está disponível colocando a barra nos modos Cinema ou Sound Pro. E já que eu citei alguns modos de som, vale comentar que a barra oferece mais alguns outros modelos pré-definidos, que alteram bastante as características do áudio. Temos todos esses modos que eu estou passando para vocês aqui na tela, mas nos meus testes eu realmente preferi os modos Sound Pro e Cinema. Como eu assisto predominantemente filmes e séries, eu costumava deixar no modo Cinema, porque nele os efeitos do surround eram intensificados e os graves ficavam ainda mais destacados. Mas se você costuma assistir vários tipos de conteúdos diferentes, eu acho que vale a pena testar o modo Sound Pro com inteligência artificial, porque ele vai ajustar o som com base no que você estiver reproduzindo, e normalmente a IA acertava nesse ajuste, deixando o aparelho equalizado da melhor forma possível. Também é possível fazer algumas outras configurações manuais de equalização de áudio através do aplicativo da LG, que está disponível tanto para iOS e Android, onde é possível mudar as potências dos canais e também ajustar os graves, médios e agudos da barra. E nesse sentido, o que eu fiz aqui foi elevar um pouco o nível da coluna central, que é por onde sai predominantemente as falas dos personagens, deixando elas mais nítidas nos conteúdos. Eu, por exemplo, deixei ela aqui no mais 3 nesse canal. E outra coisa que eu acho legal vocês mexerem é no nível do woofer. Como eu já comentei, eu testei esse aparelho aqui em ambientes diferentes, que foi aqui no estúdio do canal e também lá na minha casa. E o espaço desses dois locais que eu usei são bem diferentes. No ambiente que era um pouco maior, eu acabei subindo sim um pouco o nível do subwoofer. Mas é bom vocês testarem, porque mesmo eu subindo um pouco, os graves dessa soundbar já são bem intensos. E eu pelo menos não consegui deixá-la na intensidade máxima, algo que eu costumo fazer em modelos de barra mais de entrada e até mesmo em alguns modelos intermediários. Se eu deixasse essa barra, o subwoofer no máximo, e colocasse num volume mais alto, por exemplo, para o tamanho do meu quarto, os graves tomavam conta do áudio, sobressaindo sobre as outras frequências. E eu começava a sentir a perda de outros sons, como a fala dos personagens nos filmes, que ficavam muito emboladas com os graves. Então o ideal é ajustar um melhor nível para o seu espaço. Mas se você não gosta de ficar mexendo muito nos menus do aplicativo, outra opção seria vocês testarem a calibração automática via inteligência artificial chamada de AI Room Calibration Pro, onde a soundbar usa os sensores e a própria IA para ajustar o áudio da melhor forma possível.
para o seu ambiente. Esse recurso, por exemplo, iria ajustar automaticamente o nível dos woofers para o seu espaço, algo que eu acabei fazendo de forma manual anteriormente. E caso tenha utilizado esse modo com inteligência artificial e não tenham curtido muito o resultado, pode ficar tranquilo que dá para resetar todas as configurações feitas através do aplicativo. Um outro recurso que eu acho legal comentar com vocês, que está disponível aqui, é o WOW Orchestra, que permite você integrar os alto-falantes da barra com os alto-falantes das TVs LG compatíveis. E eu testei esse modo, mas pelo que eu percebi aqui, o resultado variava muito a depender do modelo da TV LG que a gente utilizava. Mas no geral, como os alto-falantes da TV são menos potentes que os da barra, o que acontecia é que eles eram usados para complementar os sons que vinham da soundbar. É como se a gente ganhasse mais canais de áudio com esse recurso habilitado. Em relação às conexões, esse aparelho aqui tem uma grande variedade. Falando das opções sem fio, temos Bluetooth 5.1, Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast, também chamado agora de Google Cast, Apple AirPlay e LG OneCast, sendo que esse OneCast é a transmissão via Wi-Fi da soundbar com TVs LG compatíveis. Já as conexões físicas ficam aqui na parte de trás da barra, onde a gente pode encontrar as opções de cabo óptico, USB e HDMI. E sim, nesse modelo aqui a gente tem duas portas HDMI, uma delas é para conectar na porta HDMI ARC da sua TV ou projetor, e a segunda você pode conectar um dispositivo externo, como por exemplo um computador ou um receptor de TV a cabo, por exemplo. E inclusive dá para conectar um videogame nessa porta, porque o HDMI dela é compatível com resolução até 4K 120 Hz e com passagem de HDR10. Então ela atende muito bem até mesmo os consoles de nova geração, como o PlayStation 5 e o Xbox Series X. E eu acho interessante essa segunda porta HDMI, porque pensa só se você tivesse poucas entradas na sua TV e ainda teria que usar uma delas para ligar a S95TR. Pelo menos assim, você ganha uma conexão extra aqui na barra para utilizar com algum outro equipamento que você precise conectar. Agora falando sobre o design da S95TR, eu posso dizer que ela tem um visual bem bonito. Embora somente aqui na parte da frente, nas laterais da barra sejam em metal, e o restante seja apenas em plástico, pintado nesse tom meio chumbo, ele ainda consegue manter uma aparência sofisticada. Os furos para o áudio que ficam aqui na parte superior ajudam a criar a impressão de que todo o aparelho vem num material mais nobre. E o alto-falante superior central do disparo triplo ajuda a deixar o aparelho com um visual mais elegante. Um ponto muito bacana é que a LG continua utilizando materiais reciclados na construção da barra, o que é legal no quesito sustentável e não comprometeu em nada, ao meu ver, a qualidade de construção do produto. Os botões ficam aqui na parte de cima e são sensíveis ao toque, contribuindo com essa proposta, com esse visual mais clean. Agora, algo que eu senti falta é de um display frontal para facilitar a navegação e a configuração do aparelho. A ausência desse display faz com que a gente tenha que recorrer ao aplicativo para utilizar recursos mais avançados, como por exemplo as equalizações da barra. Muita coisa a gente até consegue fazer, controlar utilizando o controle remoto, mas sem esse display, só com luzes que aparecem ali na parte da frente da barra, eu achei um pouco confuso. Outro detalhe é que ela é consideravelmente grande. Eu tô passando para vocês agora as medidas da barra de som, que é esse aparelho aqui, as medidas das duas caixinhas satélites e também do seu subwoofer, que é para vocês terem uma noção melhor da proporção do aparelho. Pelo menos por outro lado, as fontes de energia são internas, o que facilita bastante na hora de instalar o produto, principalmente para quem vai usar ela fixa na parede. Isso evita aquele incômodo de ter que ficar escondendo as fontes externas, algo comum em outros modelos de soundbars. Além disso, o subwoofer e as caixinhas satélite se conectam sem fio com a barra, como eu comentei lá no início do vídeo, o que facilita muito a posicioná-las em locais diferentes na sala, mantendo o ambiente mais organizados e sem cabos espalhados. Mas vale comentar que elas não são totalmente sem fio, visto que é necessário conectar o cabo de energia dos 4 aparelhos em uma tomada. Acho que vale comentar que na caixa do produto, a LG já enviou os suportes de parede, caso queira pendurar a sua soundbar, além de um cabo HDMI, para facilitar a conexão com a sua TV. Antes de partir para as conclusões sobre o produto, só queria trazer aqui uma reflexão para quem ainda tem dúvidas se vale a pena comprar uma soundbar. Atualmente, muita gente investe pesado numa TV ou projetor com a melhor qualidade de imagem possível, mas acaba deixando de lado a qualidade de som nas suas pesquisas, além de muitas vezes nem considerar a compra de um equipamento específico de som. E eu diria que muitas vezes o som acaba sendo até mais importante que a qualidade de imagem. Eu diria que talvez entre 50% a 60% da experiência vem do som, e uns 40% a 50% é a imagem. Porque pensa só, você prefere ver um conteúdo com uma imagem muito boa, mas com um som ruim, que é baixo, estridente, cheio de ruídos e ecos, ou então é melhor assistir um conteúdo em uma resolução menor, como por exemplo algum conteúdo em HD ou Full HD,
mas que tem um som de qualidade e que te imerge mais no conteúdo que você está assistindo. Então o som é sim algo muito importante para melhorar a experiência ao assistir algum conteúdo. É claro que o mundo ideal é juntar as duas coisas, né? Uma boa imagem e também um bom som. Por isso, inclusive aqui no canal, a gente testa várias TVs, projetores, soundbars, para te ajudar nessa melhor escolha. Por isso fica a dica para darem uma olhadinha nos nossos outros vídeos. E se curtirem, se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Até porque estão para chegar alguns outros produtos bem interessantes por aqui para a gente testar. E sabe de uma coisa que é ainda melhor que uma boa imagem e bom som? É ter os dois pagando ainda mais barato. E sabe como você pode conseguir isso? É só entrar lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp, porque sempre que uma soundbar, uma TV, um projetor, celulares, videogames e outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção, nós te avisamos por lá. Você pode acessar o nosso grupo pelo link do comentário fixado ou então pelo QR Code aqui em cima. Partindo para as conclusões sobre a S95TR, se você está em busca de uma soundbar da LG, às vezes até para integrar com alguma TV que você já tenha da marca, eu posso afirmar que esse modelo aqui é sem sombra de dúvidas o melhor modelo da marca que eu já testei até hoje aqui no canal. E eu acho que eu posso ir até além e dizer que esse modelo aqui tá na briga entre os melhores soundbars do mercado atualmente. Ela consegue entregar um som de ótima qualidade, bem preenchido e com bons graves, o que melhora consideravelmente a experiência de assistir algum conteúdo com ela, tornando os conteúdos muito mais imersivos. Ainda mais pelas suas duas caixinhas satélites, que espalham mais o som e dão uma noção melhor das movimentações de áudio nas cenas. Talvez o maior defeito desse modelo seja não oferecer um display, uma telinha aqui na frente, mas pelo menos essa questão pode ser contornada utilizando o aplicativo de celular. É claro que para trazer a melhor experiência de som entre os modelos da LG, ele tem sim um preço um pouco mais elevado também, que você precisa dar uma olhada e ver se atende à faixa de preço que você está pensando em investir. Eu vou deixar na descrição o link da loja que está vendendo esse modelo aqui com o melhor preço nesse momento, para caso você tenha ficado interessado em seguir com a compra, ver o preço atual desse modelo. Se estiver dentro do seu orçamento, eu considero que ela é sim uma ótima opção a ser considerada. Agora, se ficou um pouco acima, eu recomendo darem uma olhadinha no canal, que testamos vários outros modelos de soundbars, de todas as faixas de preço. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado. Queria agradecer a todos que se inscreveram e interagiram aqui com o vídeo, seja apoiando com seu like, mas também com comentários sobre o produto, sobre o vídeo. Muito obrigado e até a próxima!